35 anos de casamento desmoronaram em um único instante. Uma aliança dourada com outro nome gravado estava diante dos meus olhos, escondida na gaveta do escritório do meu próprio marido. Naquele momento, eu, Teresa Mourão, aos 63 anos, descobri que minha vida inteira havia sido uma mentira. Meu nome é Teresa, tenho 63 anos e moro em Londrina, no Paraná. Casei-me jovem com Roberto Mourão, aos 28 anos, acreditando que havia encontrado o amor da minha vida. Durante todos esses anos, construímos juntos um patrimônio considerável. Roberto sempre foi um homem de negócios bem-sucedido, dono de uma empresa de transporte de cargas que valia aproximadamente 2,8 milhões de reais. Eu, por minha vez, dediquei minha vida a cuidar do nosso lar, abandonando minha carreira como professora para apoiar seus sonhos empresariais. Nossa casa em Londrina, avaliada em R$850 mil, sempre foi meu orgulho. Cada cômodo foi decorado com carinho, cada detalhe pensado para criar um ambiente acolhedor para nossa família. Tínhamos 2 filhos, Marcos, de 32 anos, formado em engenharia, e Letícia, de 29, que seguiu carreira na advocacia. Ambos já haviam saído de casa e construído suas próprias vidas, mas sempre mantivemos uma relação próxima e amorosa. A semana havia começado de forma rotineira. Roberto me informou que precisaria viajar para São Paulo a negócios, algo comum em sua profissão. Teresa, querida, vou ficar fora por 3 dias. Você poderia organizar meu escritório enquanto estou fora? Preciso encontrar alguns contratos importantes quando voltar, disse ele, beijando minha testa com a ternura de sempre. Era uma quinta-feira ensolarada de março quando decidi cumprir o pedido do meu marido. O escritório dele ficava no andar superior da nossa casa, um ambiente que ele sempre mantinha muito organizado e particular. Raramente eu entrava lá, respeitando seu espaço de trabalho. Mas naquele dia, armada de produtos de limpeza e disposição, subi as escadas com a intenção de fazer uma faxina completa. Comecei organizando os papéis sobre a mesa, separando documentos por categoria. Roberto sempre foi meticuloso com seus negócios, e eu queria deixar tudo impecável para sua volta. Foi quando cheguei à mesa de madeira mogno, presente que eu havia dado a ele no nosso 20º aniversário de casamento, custando na época R$15 mil, uma quantia significativa que paguei com minhas economias guardadas durante anos. As gavetas estavam levemente desorganizadas, com papéis misturados e algumas pastas fora do lugar. Na primeira gaveta, encontrei apenas documentos comerciais e contratos. Na segunda, canetas, cartões de visita e alguns objetos pessoais. Mas foi ao abrir a terceira gaveta, a mais profunda, que minha vida mudou para sempre. Lá, escondida sob alguns papéis antigos, estava uma pequena caixa de veludo azul marinho. Meu coração acelerou imediatamente. Por que Roberto esconderia uma caixa de joias em seu escritório? Minha mente começou a criar hipóteses. Talvez fosse um presente surpresa para mim, quem sabe algo especial para nosso próximo aniversário de casamento, que se aproximava em 2 meses. Com mãos trêmulas, abri a caixinha. O que vi me fez perder o ar. Uma aliança de ouro, similar à nossa, mas com uma gravação diferente. Onde deveria estar escrito Roberto e Teresa, lia-se Roberto e Amanda. Meu mundo desabou naquele instante. Meu corpo começou a tremer incontrolavelmente e precisei me apoiar na cadeira para não cair. Ao lado da caixa havia um papel dobrado. Com dedos trêmulos, abri e encontrei um número de telefone anotado com a letra de Roberto, seguido das palavras Amanda, emergência. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo ecoando em meus ouvidos. 35 anos de casamento, de dedicação, de amor incondicional. Tudo isso estava sendo questionado por uma simples aliança e um pedaço de papel. Não consegui pensar claramente. Meu primeiro impulso foi ligar para aquele número. Precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que a verdade pudesse destroçar meu coração. Peguei meu celular com mãos trêmulas e disquei o número. Cada toque do telefone parecia uma eternidade. Quando uma voz feminina atendeu dizendo "Alô?", minha respiração literalmente parou. Eu conhecia aquela voz. Era Amanda, nossa vizinha de anos, a mulher que sempre cumprimentava Roberto com um sorriso especial demais, que sempre encontrava desculpas para aparecer em nossa casa quando ele estava presente. Se você está gostando desta história e quer saber como ela continua,
Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo. Conte também nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Sua participação é muito importante para mim. Amanda, sussurrei no telefone, minha voz saindo como um fio quase inaudível. Do outro lado da linha, houve um silêncio mortal que durou alguns segundos, mas que pareceram horas. Quem está falando? Respondeu ela claramente nervosa. Eu podia sentir o desespero em sua voz, como se ela soubesse que este momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Sou eu, Teresa. Teresa Mourão, sua vizinha há 15 anos, respondi, tentando manter a calma, mas minha voz tremia tanto quanto minhas mãos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia ouvir minha própria respiração ofegante e o som do meu coração batendo descompassado. Amanda era nossa vizinha desde que mudamos para aquele bairro nobre de Londrina. Uma mulher de aproximadamente 45 anos, divorciada há 8 anos, sempre simpática e aparentemente inofensiva. Quantas vezes ela havia estado em minha casa? Quantas vezes conversamos sobre nossas vidas, nossos maridos, nossos problemas? Teresa, eu posso explicar. Ela finalmente conseguiu dizer, sua voz agora visivelmente quebrada. Naquele momento, não precisei de mais confirmações. A culpa em sua voz disse tudo. Não quero explicações agora, Amanda. Quero apenas que você saiba que descobri tudo. A aliança, o bilhete, tudo, disse, surpreendendo-me com a firmeza que consegui imprimir em minha voz. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. Meu corpo estava tremendo violentamente e precisei me sentar na poltrona de couro do escritório, a mesma poltrona onde Roberto passava horas trabalhando, onde eu levava café para ele todas as manhãs, onde compartilhávamos conversas sobre nossos filhos e nossos sonhos. Olhei novamente para a aliança em minhas mãos. Era idêntica à minha, mesmo modelo, mesma espessura, mesmo brilho. Isso significava que Roberto havia comprado as duas ao mesmo tempo, ou pior ainda, que havia planejado isso há muito tempo. Comecei a me questionar sobre tudo. Nossas conversas, nossos momentos íntimos, nossas viagens, nossos planos para o futuro. Quantas das viagens de negócios de Roberto eram realmente negócios? Quantas vezes ele disse que estava trabalhando tarde e, na verdade, estava com ela? Lembrei-me de todas as vezes que Amanda aparecia em casa justamente nos dias em que Roberto estava presente, sempre com alguma desculpa. Faltou açúcar, precisava de ajuda com algo, queria mostrar algo interessante. Minha mente começou a conectar situações que na época pareciam inocentes. As reformas na casa de Amanda no ano passado, quando Roberto se ofereceu para ajudar com contatos de pedreiros e eletricistas. Os encontros casuais deles no supermercado, que ela sempre fazia questão de mencionar para mim. O interesse súbito dela pelos negócios de Roberto, sempre perguntando sobre a empresa e os projetos. Levantei-me da poltrona e comecei a revistar o escritório com mais atenção. Se havia uma aliança escondida, o que mais poderia estar oculto ali? Abri todas as gavetas, vasculhei entre os papéis, procurei em cada canto daquele ambiente que de repente parecia hostil e estranho. Em uma pasta Archive, encontrei extratos bancários de uma conta que desconhecia completamente. Era uma conta conjunta entre Roberto e Amanda, aberta há 2 anos, com movimentações mensais de aproximadamente R$ 8.000. Meu sangue ferveu. Enquanto eu economizava cada centavo, cuidando de cada gasto da nossa casa, Roberto mantinha uma conta secreta com outra mulher. Os extratos mostravam pagamentos de aluguel de um apartamento, contas de restaurantes caros, compras em lojas de presentes. Era uma vida paralela completa, financiada com o dinheiro que eu acreditava estar sendo investido em nosso futuro juntos. Calculei rapidamente. Em 2 anos, Roberto havia gasto aproximadamente R$ 192.000 nessa relação clandestina. Peguei meu celular novamente e liguei para minha filha Letícia. Como advogada, ela saberia me orientar sobre os aspectos legais da situação. Mas quando ouvi sua voz alegre do outro lado da linha, não consegui falar. Como explicar para minha filha que o pai dela, o homem que sempre admiramos e respeitamos, havia nos traído dessa forma tão cruel? Mãe, está tudo bem? Por que não está falando? Perguntou Letícia preocupada. Filha, preciso conversar com você pessoalmente. Pode vir aqui em casa hoje à noite? Consegui dizer. Claro, mãe. Aconteceu alguma coisa? Sua voz está estranha. Conversa a mouse quando você chegar.
É importante. Depois de desligar, voltei minha atenção para o computador de Roberto. Tentei abrir, mas estava protegido por senha. Tentei algumas combinações óbvias. Nosso aniversário de casamento, datas de nascimento dos filhos, meu nome. Nada funcionou. Até mesmo o acesso ao computador havia se tornado um mistério para mim. Sentei-me novamente na poltrona e olhei ao redor do escritório. Cada objeto ali tinha uma memória associada. A caneta dourada que dei de presente no seu aniversário de 50 anos. O porta-retratos com nossa foto do último Natal. O certificado de empresário do ano que ele recebeu há 3 anos, quando sua empresa faturou 4,2 milhões de reais. Nosso melhor ano financeiro. Como pôde tudo isso ser uma farsa? Como um homem que construiu comigo uma vida de mais de 3 décadas pôde manter uma traição tão elaborada e duradoura? E o mais doloroso, como eu, que sempre me orgulhei de conhecer Roberto como a palma da minha mão, pude ser tão ingênua a ponto de não perceber nada? O sol estava se pondo quando decidi que precisava de mais respostas. Peguei a chave reserva do carro de Roberto e dirigi até a casa de Amanda. Precisava olhar nos olhos da mulher que havia destruído minha família e entender como tudo começou. Estacionei o carro em frente à casa de Amanda, com o coração martelando no peito. Era uma residência de 2 andares, bem cuidada, com um jardim impecável que sempre admirei. Agora, olhando para aquela fachada, sentia apenas repulsa e dor. Quantas vezes Roberto havia estado ali? Quantas vezes eles riram de mim, da mulher ingênua que vivia do outro lado da rua. Caminhei até a porta da frente, cada passo pesando como chumbo. Antes mesmo de tocar a campainha, Amanda abriu a porta. Era evidente que ela me viu chegar e estava me esperando. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos como se tivesse chorado, e sua postura denunciava nervosismo extremo. "Teresa, eu..." começou ela, mas levantei minha mão para interrompê-la. "Quero apenas a verdade, Amanda. Toda a verdade." "Há quanto tempo isso está acontecendo?" perguntei, olhando diretamente em seus olhos. Ela me convidou para entrar, e eu hesitei por um momento. Entrar naquela casa significava confrontar fisicamente o ambiente onde meu marido havia traído nossa família. Mas eu precisava de respostas. Precisava entender a extensão da traição. A sala estava decorada com bom gosto. Móveis modernos e caros. Notei imediatamente várias peças que reconheci. Um vaso de cristal, que Roberto disse ter comprado para nossa sala, mas que nunca chegou em casa. Um quadro de um artista local que ele mencionou ter adquirido para investimento. Até mesmo um sofá de couro italiano que ele disse estar pesquisando para nossa reforma. "Há 3 anos, Amanda disse baixinho, sem conseguir me olhar nos olhos. "Começou de forma inocente. Ele me ajudou quando tive problemas com o encanamento, depois com questões do meu divórcio." 3 anos? Interrompi, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. 3 anos, Amanda. Não foi um erro, um momento de fraqueza. Foram 3 anos de mentiras deliberadas. Ela começou a chorar, mas suas lágrimas não despertaram em mim nenhuma compaixão. Durante 3 anos, enquanto eu preparava o café da manhã de Roberto, arrumava suas roupas para as viagens, comemorava nossos aniversários de casamento, ele mantinha uma vida dupla a poucos metros da nossa casa. "Teresa, você não entende. Roberto não é feliz há anos. Ele me disse que vocês já não tinham mais intimidade, que dormiam em quartos separados", começou Amanda tentando se justificar. "Mentira!", explodi, levantando-me da cadeira onde havia me sentado. "Nunca dormimos em quartos separados. Roberto continua dividindo a cama comigo todas as noites. Fazemos amor regularmente. Como ousa repetir essas mentiras?" O rosto de Amanda demonstrou surpresa genuína. Era óbvio que Roberto havia contado uma versão completamente diferente da nossa vida para justificar sua traição. Provavelmente pintou nosso casamento como morto, nossa relação como fria e distante. Mais uma camada de mentiras em uma estrutura já podre de enganos. Ele disse que vocês eram mais como amigos, que não havia mais paixão, murmurou ela, claramente confusa. "Roberto mentiu para você também, Amanda. Mentiu para todos nós. Ontem mesmo, antes de viajar, fizemos amor. Há 2 semanas, planejamos uma viagem para a Europa para comemorar nossos 36 anos de casamento. No mês passado, ele me deu um colar de diamantes, dizendo que eu era o amor da vida dele." Vi o desespero crescer no rosto de Amanda.
Ela estava percebendo que havia sido manipulada tanto quanto eu. Roberto havia construído narrativas diferentes para cada uma de nós, mantendo-nos enganadas e rivais sem que soubéssemos. Quanto dinheiro ele gasta com você? Perguntei diretamente. Amanda hesitou, claramente desconfortável com a pergunta. Ele me ajuda com algumas despesas. Não é nada demais. Encontrei os extratos bancários, Amanda. R$ 8.000 por mês durante 2 anos. R$ 192.000 do dinheiro da nossa família. Dinheiro que deveria estar sendo investido no futuro dos nossos filhos, na nossa aposentadoria. Ela empalideceu ainda mais. Eu não sabia que era tanto. Ele nunca me disse de onde vinha o dinheiro. E o apartamento? Aquele que vocês alugaram juntos? Como você sabe sobre o apartamento? Perguntou, genuinamente chocada. Sei de tudo, Amanda. A conta conjunta, os jantares, as viagens que vocês fizeram juntos, enquanto eu acreditava que ele estava trabalhando. Levantei-me e comecei a andar pela sala. Em uma estante, vi fotos de Amanda e Roberto juntos, em lugares que reconheci. O restaurante onde comemoramos nosso último aniversário, a praia onde passamos nossa lua de mel há 35 anos, até mesmo o shopping onde costumávamos fazer compras em família. Vocês refizeram nossa história juntos, disse, pegando uma das fotos. Vocês foram aos nossos lugares especiais, aos lugares que tinham significado para nossa família. Teresa, eu sinto muito. Nunca quis que isso acontecesse desta forma. Roberto disse que contaria tudo para você no momento certo. Quando, Amanda? Quando seria o momento certo? Depois de gastar toda a nossa economia? Depois que nossos filhos descobrissem? Depois que nossa reputação na cidade fosse completamente destruída? Naquele momento, meu celular tocou. Era uma mensagem de Roberto. Querida, os negócios estão indo bem. Chegarei amanhã à tarde. Te amo. A hipocrisia da mensagem me deu náuseas. Ele está chegando amanhã, disse para Amanda. E você vai estar lá quando eu confrontá-lo. Quero que vocês dois olhem nos meus olhos e expliquem como puderam fazer isso comigo, com nossa família. Amanda ficou visivelmente apavorada. Teresa, não posso fazer isso. Roberto não sabe que você descobriu. Ah, mas pode sim. E vai fazer. Amanhã às 7 da noite na minha casa. Se não aparecer, vou contar tudo para a família dele, para os amigos, para os clientes da empresa. Vou expor essa farsa para toda a cidade. Saí da casa de Amanda sem olhar para trás. Minha mente estava fervilhando de emoções. Raiva, decepção, humilhação, mas também uma determinação crescente. Não seria mais a esposa ingênua e submissa. Era hora de lutar pelos meus direitos, pelo meu futuro, pela dignidade que haviam tentado roubar de mim. Cheguei em casa ainda tremendo de raiva e encontrei Letícia me esperando na sala. Minha filha, sempre perceptiva, notou imediatamente meu estado emocional alterado. Mãe, o que aconteceu? Você parece ter visto um fantasma, disse ela, levantando-se para me abraçar. Sentei-me ao lado dela no sofá e, pela primeira vez, desde a descoberta, permiti-me chorar. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de profunda decepção e traição. Durante 35 anos, construí minha identidade em torno de ser a esposa de Roberto Mourão. Agora, descobria que metade desse tempo ele havia dividido sua vida com outra mulher. Letícia, preciso te contar algo que vai mudar nossa família para sempre. Comecei, secando as lágrimas e tentando encontrar as palavras certas. Contei tudo para minha filha. A descoberta da aliança, a ligação para Amanda, a conta bancária secreta, o apartamento alugado, os 3 anos de traição. Vi o rosto de Letícia passar por uma gama de emoções. Choque, incredulidade, raiva e, finalmente, uma determinação profissional que reconheci de suas práticas advocatícias. Mãe, isso é inadmissível. Pai não apenas traiu você emocionalmente, mas também cometeu atos que podem ser considerados apropriação indébita de bens conjugais, disse ela, já pensando juridicamente. Precisamos documentar tudo. Ligamos para Marcos, meu filho mais velho, e pedimos para ele vir urgentemente para casa. Quando ele chegou, tivemos que passar novamente por toda a história. Marcos, sempre mais emotivo que a irmã, ficou visivelmente abalado. Não posso acreditar que pai fez isso com você, mãe. Com nossa família, disse ele, passando as mãos pelos cabelos, um gesto nervoso que tinha desde criança. O que mais me dói não é apenas a traição.
expliquei para meus filhos. É perceber que durante 3 anos, enquanto eu me preocupava com cada detalhe da nossa vida, cuidava da casa, da empresa, apoiava os projetos dele, Roberto estava construindo uma vida paralela, uma vida que custou quase R$ 200 mil do nosso patrimônio familiar. Letícia, com sua mente jurídica afiada, começou a fazer perguntas práticas. Mãe, todos os bens estão em nome dos dois? A empresa também? A empresa está 70% no nome dele e 30% no meu. A casa está nos 2 nomes. Temos também uma conta poupança conjunta com aproximadamente R$ 340 mil, que era a nossa reserva para a aposentadoria. E você tem como provar que ele usou dinheiro conjunto para manter essa relação? Mostrei para eles os extratos bancários que havia encontrado. Marcos ficou ainda mais indignado ao ver os números. Mãe, isso aqui é dinheiro suficiente para comprar um apartamento. Dinheiro que deveria estar garantindo seu futuro. Vamos documentar tudo, disse Letícia, entrando em modo profissional completo. Fotografar todos os documentos, fazer cópias dos extratos, registrar a aliança. Se isso chegar aos tribunais, precisaremos de todas as evidências possíveis. Passamos as próximas 2 horas organizando toda a documentação. Durante esse processo, fizemos descobertas ainda mais perturbadoras. Marcos, que entendia mais sobre o funcionamento da empresa, notou algumas transferências suspeitas nos relatórios financeiros da empresa. Mãe, olhe isso aqui, disse ele, apontando para algumas movimentações. Há transferências regulares para uma consultoria externa que não reconheço. E olhe as datas. Coincidem exatamente com os depósitos na conta conjunta de papai e Amanda. Era ainda pior do que imaginávamos. Roberto havia criado uma empresa fantasma para justificar as transferências de dinheiro para Amanda. Não era apenas uma traição emocional e conjugal, era também uma fraude financeira sistemática. Isso muda tudo, disse Letícia. Agora não estamos falando apenas de adultério, mas de desvio de verbas empresariais. Se houver sócios ou investidores na empresa, isso pode ter ramificações criminais. Naquele momento, a realidade da situação me atingiu com força total. Roberto não era apenas um marido infiel, ele era um fraudador que havia colocado em risco não apenas nossa família, mas também sua própria empresa e reputação profissional. Mãe, você precisa se proteger legalmente, insistiu Letícia. Amanhã cedo, vamos até meu escritório e iniciamos o processo de separação de bens. É fundamental que você não seja prejudicada pelos crimes financeiros que papai cometeu. Marcos estava visivelmente perturbado. Como ele pôde fazer isso? Lembro-me de todas as vezes que ele falava sobre integridade nos negócios, sobre a importância da família, sobre como o amor de vocês era um exemplo para nós. Seu pai sempre foi um bom ator, respondi, sentindo uma amargura que nunca havia experimentado antes. Durante 3 anos, todas as manhãs ele acordava ao meu lado, tomava o café que eu preparava, beijava minha testa e saía para trabalhar. Todas as noites voltava para casa, jantava comigo, assistíamos TV juntos, conversávamos sobre nossos filhos, e durante todo esse tempo ele mantinha outra vida, outro relacionamento, outras promessas. Mãe, disse Letícia pegando minhas mãos, quero que você saiba que não importa o que aconteça, Marcos e eu estamos do seu lado. Você dedicou sua vida a essa família, abriu mão da sua carreira para apoiar os sonhos de papai. Não vamos permitir que ele destrua seu futuro. Concordo completamente, adicionou Marcos, e vou fazer questão de que todos os clientes e fornecedores da empresa saibam que tipo de homem é Roberto Mourão. A reputação que ele tanto valoriza será completamente arruinada. Olhei para meus 2 filhos, agora adultos, e determinados a me proteger, e senti uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho porque os havia criado para serem pessoas íntegras e leais. Tristeza porque eles estavam descobrindo que o pai que admiravam era capaz de tamanha desonestidade. Há uma coisa que vocês precisam saber, disse, respirando fundo. Marquei um confronto para amanhã às 7 da noite. Roberto estará aqui e Amanda também. Quero que vocês estejam presentes. É hora de acabar com as mentiras e enfrentar a verdade de frente. A noite passou como um borrão de insônia e planejamento. Letícia ficou comigo em casa e passamos horas revisando estratégias legais e organizando toda a documentação que havíamos descoberto. Marcos foi para sua casa,
mas prometeu voltar cedo na manhã seguinte com mais informações sobre as finanças da empresa. Deitada na cama que dividi com Roberto por tantos anos, olhei para o lado vazio onde ele costumava dormir. Quantas noites ele havia chegado tarde, dizendo que estava fechando contratos importantes. Quantas vezes eu havia massageado seus ombros cansados, acreditando que ele estava trabalhando duro por nossa família. Levantei-me antes do amanhecer e fui para a cozinha preparar café. Era um ritual automático, algo que fazia há décadas, mas desta vez preparei apenas uma xícara. Pequenos gestos simbólicos, mas que marcavam o início da minha independência. Letícia desceu ainda de pijama e me encontrou sentada à mesa da cozinha, cercada de papéis e documentos. "Mãe, você dormiu alguma coisa?" perguntou preocupada. "Algumas horas, mas minha mente não consegue parar de processar tudo isso. Letícia, estou com medo do confronto de hoje." "Medo de quê, especificamente?" "Medo de que Roberto tenha uma explicação que faça tudo parecer menos grave do que é. Medo de que eu acabe acreditando em mais mentiras. Durante 35 anos, sempre confiei no julgamento dele, sempre acreditei em suas palavras." Letícia sentou-se ao meu lado e pegou minhas mãos. "Mãe, você não é mais aquela mulher que descobriu a traição ontem. Você tem provas concretas, tem documentos, tem números. Não há explicação que justifique 3 anos de mentiras sistemáticas e desvio de quase R$ 200.000. Marcos chegou às 8 da manhã com uma expressão grave. Havia passado a madrugada analisando os livros contábeis da empresa e descoberto mais irregularidades. "Mãe, a situação é pior do que pensávamos", disse ele, espalhando planilhas sobre a mesa. "Encontrei evidências de que papai vem desviando dinheiro da empresa há pelo menos 4 anos, não apenas 3. O total pode chegar a R$ 380.000. Senti o chão se abrir sob meus pés. Não eram apenas R$ 200.000, eram quase R$ 400.000 do patrimônio familiar que haviam sido desviados para sustentar a vida dupla de Roberto. Há mais", continuou Marcos. "Algumas dessas transferências foram feitas para investimentos em nome de Amanda. Ela tem cotas em fundos de investimento que foram pagos com dinheiro da nossa empresa. Isso significa que Amanda não era apenas a amante", disse Letícia, analisando os documentos. "Ela era cúmplice ativa no esquema financeiro. Sabia exatamente de onde vinha o dinheiro e participou conscientemente da fraude." A imagem que eu tinha de Amanda como uma mulher enganada e manipulada por Roberto começou a se desfazer. Ela não era uma vítima. Era uma participante ativa na destruição da minha família. Durante o dia, recebemos várias mensagens de Roberto, sempre carinhosas e atenciosas. "Querida, fechei um ótimo contrato aqui. Mal posso esperar para chegar em casa e te contar tudo." A hipocrisia das mensagens me causava náuseas físicas. Às 3 da tarde, decidi ligar para Amanda e confirmar sua presença no confronto da noite. "Amanda, você vai estar na minha casa às 7, como combinamos?" "Teresa, pensei melhor sobre isso. Não acho que seja uma boa ideia." "Não é uma sugestão, Amanda. É uma exigência. Se você não aparecer, amanhã mesmo irei à delegacia apresentar queixa por estelionato e apropriação indébita. Você participou ativamente de um esquema de fraude que desviou quase R$ 400.000 da minha família." O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Amanda sabia que estava em uma situação legal complicada. Eu estarei lá", disse ela finalmente. Às 5 da tarde, Roberto me ligou avisando que havia chegado em Londrina e que estaria em casa em 2 horas. Sua voz estava normal, alegre, como sempre. Não fazia ideia da tempestade que o aguardava. "Querida, estou morrendo de saudade. Vou parar rapidamente no escritório para deixar uns documentos e depois vou direto para casa. Que tal pedirmos uma pizza e assistirmos um filme juntos?" "Claro, Roberto. Te espero em casa", respondi, surpreendendo-me com a calma da minha própria voz. Letícia e Marcos ficaram impressionados com minha compostura. "Mãe, você está diferente, mais forte", observou Letícia. "Acho que descobrir a verdade, por mais dolorosa que seja, me deu uma clareza que não tinha há anos. Durante todo o nosso casamento, sempre tive a sensação de que havia algo que eu não compreendia completamente sobre Roberto. Agora sei o que era. Preparamos a casa para o confronto como se fosse uma audiência judicial. Todos os documentos organizados, cópias guardadas em lugar seguro, gravador de celular testado para registrar a conversa.
Meus filhos se posicionaram estrategicamente na sala, e eu me coloquei na poltrona onde sempre me sentava para nossas conversas familiares. Às 6h45, o carro de Roberto entrou na garagem. Meu coração acelerou, mas não de amor ou saudade. Era adrenalina pura, a sensação de estar prestes a lutar pela minha dignidade e pelo meu futuro. Roberto entrou em casa com seu sorriso habitual e um buquê de flores, algo que ele fazia esporadicamente durante nosso casamento. Aproximou-se para me beijar, mas eu me afastei sutilmente. Que bom te ver, querida. Como foi sua semana? Perguntou, aparentemente sem notar minha reação fria. Foi muito reveladora, Roberto. Sente-se, por favor. Temos assuntos importantes para discutir. Ele notou a presença de Marcos e Letícia na sala e pareceu ligeiramente confuso. Alguma coisa especial aconteceu? Por que as crianças estão aqui? Nesse momento, a campainha tocou. Era Amanda, pontual como havíamos combinado. Roberto empalideceu instantaneamente quando viu quem era. Amanda, o que ela está fazendo aqui? Perguntou, a voz falhando ligeiramente. Sente-se, Roberto, disse Letícia em tom profissional. E você também, Amanda. Coloquei a aliança com o nome de Amanda sobre a mesa de centro, junto com os extratos bancários e as fotos que havia tirado no apartamento deles. Roberto olhou para os documentos e sua expressão mudou completamente. Toda a cor desapareceu de seu rosto. Teresa, eu posso explicar, começou ele. Pode sim, e vai explicar tudo. Mas primeiro, quero que você olhe nos olhos dos seus filhos e da sua esposa e diga há quanto tempo está mantendo uma vida dupla. O silêncio na sala era ensurdecedor. Amanda estava visivelmente nervosa, mexendo nas mãos e evitando olhar para qualquer um de nós. Roberto, o homem que sempre foi articulado e confiante, parecia ter perdido completamente a compostura. 3 anos, disse ele finalmente, a voz saindo como um sussurro. 3 anos, repeti. 3 anos de mentiras todas as manhãs quando você saía para trabalhar. 3 anos de traição todas as noites quando voltava para casa. 3 anos de beijar minha boca depois de beijar a dela. Marcos levantou-se abruptamente da cadeira. Pai, como você pôde fazer isso? Como pôde destruir nossa família desta forma? Marcos, você não entende, tentou Roberto. Não entendo o quê? Que você manteve uma conta bancária secreta? Que desviou 380 mil reais da empresa? Que comprou um apartamento para sua amante com o dinheiro que deveria estar garantindo o futuro da mamãe? Roberto olhou chocado para o filho. Como você sabe sobre o dinheiro? Porque eu analisei todos os livros contábeis da empresa, pai. Todas as transferências fraudulentas, todas as empresas fantasmas que você criou. Você não é apenas um marido infiel. Você é um criminoso. Letícia assumiu o controle da situação com sua expertise jurídica. Papai, você tem conhecimento de que suas ações constituem crimes de estelionato, apropriação indébita e fraude empresarial? E você, Amanda, sabe que participou ativamente desses crimes ao aceitar dinheiro que sabia não pertencer ao Roberto? Amanda começou a chorar. Eu não sabia que era ilegal. Roberto disse que o dinheiro vinha dos lucros pessoais dele. Mentira, disse Marcos, mostrando os documentos. Você assinou contratos de investimento, abriu conta conjunta, aceitou transferências regulares. Qualquer pessoa minimamente responsável questionaria a origem de tanto dinheiro. Roberto tentou retomar o controle da situação. Teresa, sei que cometi erros graves, mas isso pode ser resolvido. Posso transferir tudo de volta. Podemos ir para a terapia de casal. Erros! Explodi, levantando-me da poltrona. Roberto, isso não foram erros. Foram escolhas deliberadas, planejadas, sistemáticas. Durante 3 anos, você escolheu deliberadamente mentir para mim todas as manhãs e todas as noites. Escolheu gastar o dinheiro da nossa aposentadoria com outra mulher. Escolheu levar Amanda aos nossos lugares especiais, aos restaurantes onde comemorávamos nossos aniversários. Como assim nossos lugares especiais? Perguntou Letícia. Mostrei para eles as fotos que havia visto na casa de Amanda. Roberto e ela no restaurante onde comemoramos nosso 3º aniversário de casamento. Na praia, onde passamos nossa lua de mel. No shopping, onde fazíamos compras familiares. Vocês não apenas tiveram um caso, disse, olhando alternadamente para Roberto e Amanda. Vocês deliberadamente recriaram nossa história. Fizeram questão de ir aos lugares que tinham significado especial para nossa família.
Roberto quebrou completamente. Começou a chorar de forma descontrolada. Teresa, me perdoa. Eu amo você. Sempre amei. Amanda foi um erro, uma fraqueza. Não fale de mim como se eu fosse um objeto, gritou Amanda, surpreendendo a todos. Roberto, você passou 3 anos me dizendo que me amava, que queria se separar da Teresa para ficar comigo. Agora está dizendo que eu fui apenas um erro? A situação estava saindo completamente do controle. Amanda estava revelando aspectos da traição que eu nem imaginava. Roberto prometia se separar de você? Perguntei, sentindo uma nova onda de traição. Todos os meses ele dizia que estava esperando o momento certo, disse Amanda, agora visivelmente furiosa com Roberto. Disse que queria proteger você e os filhos, mas que nosso amor era inevitável. Prometeu que nos casaríamos assim que ele conseguisse organizar a situação financeira. Olhei para o homem com quem havia vivido por 35 anos e não reconheci nada dele. Não eram apenas mentiras para mim, eram mentiras para Amanda também. Roberto havia criado narrativas completamente diferentes para cada uma de nós, mantendo-nos como peças em um jogo onde apenas ele conhecia todas as regras. Você prometeu casamento para ela? Perguntei, sentindo que ainda havia mais profundidades de traição para descobrir. Roberto não conseguia mais falar. Apenas chorava e balançava a cabeça positivamente. Naquele momento, compreendi que não estava lidando com um homem que havia cometido um erro ou cedido a uma paixão. Estava lidando com um manipulador sistemático que havia orquestrado uma farsa complexa durante anos, enganando não apenas a mim, mas a Amanda, aos filhos, provavelmente aos clientes da empresa. O confronto durou mais 3 horas, com revelações cada vez mais chocantes. Amanda, percebendo que também havia sido enganada, começou a colaborar com informações que eu desconhecia. Roberto havia prometido a ela que se divorciaria de mim no início do ano seguinte. Havia até mesmo mostrado para ela plantas de uma casa que supostamente comprariam juntos após nossa separação. Ele me mostrou catálogos de móveis, plantas de casa, até discutimos nomes para um futuro bebê, revelou Amanda, suas palavras caindo como bombas na sala. Bebê? Perguntei, sentindo o mundo girar ao meu redor. Amanda está grávida, disse Roberto, a voz quase inaudível. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Meus filhos ficaram em estado de choque. Eu senti como se tivesse recebido um golpe físico no estômago. Após 35 anos de casamento, descobria que meu marido não apenas me traía, mas estava esperando um filho com outra mulher. De quantos meses? Perguntou Letícia, recuperando a compostura profissional. 3 meses, respondeu Amanda, tocando inconscientemente a barriga. Marcos explodiu novamente. Pai, você tem 58 anos. Está esperando um filho aos 58 anos com a amante, enquanto mantinha nossa mãe completamente no escuro. A dimensão da traição havia atingido um nível que eu jamais poderia ter imaginado. Não era apenas um caso extraconjugal. Roberto estava literalmente criando uma nova família, enquanto mantinha a farsa com a família existente. Teresa, tentou Roberto, se aproximando de mim. Sei que isso parece terrível, mas podemos superar isso. Posso assumir a responsabilidade pelo bebê sem que isso afete nosso casamento. Saia da minha casa, disse eu, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Saia agora e não volte mais. Teresa, por favor. Saia, gritei, toda a dor e raiva dos últimos 2 dias explodindo de uma vez. Saia da minha casa, da minha vida, da minha vista. Letícia se posicionou entre Roberto e eu. Papai, é melhor você sair agora. Amanhã cedo estaremos no meu escritório iniciando os procedimentos de divórcio. Teremos muito o que discutir sobre a divisão de bens e as questões criminais envolvidas. Roberto tentou argumentar, mas Marcos o acompanhou até a porta. Pai, você perdeu o direito de estar nesta casa. Perdeu o direito de chamar nossa mãe de querida. Perdeu o respeito de seus filhos. Depois que Roberto saiu, Amanda permaneceu na sala, visivelmente abalada. Teresa, eu sinto muito. Nunca imaginei que ele estava mentindo para mim também. Amanda, você participou de um esquema que desviou quase 400 mil reais da minha família. Aceitou dinheiro, assinou documentos, abriu contas conjuntas. Independentemente das mentiras que Roberto contou, você sabia que estava participando de algo errado. Eu preciso desse dinheiro. Agora com o bebê vindo, o dinheiro não era dele para dar, interrompeu Letícia.
Era patrimônio conjugal e você participou de apropriação indébita. As consequências legais serão severas. Amanda saiu da casa chorando, percebendo que sua situação era muito mais complicada do que havia imaginado. Ficamos apenas nós três, eu e meus 2 filhos, tentando processar a magnitude do que havia acabado de acontecer. Mãe, disse Marcos me abraçando, você foi incrível. Manteve a dignidade mesmo diante de revelações tão horríveis. Não sei como consegui, respondi. Por dentro, sinto como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Passamos o resto da noite planejando os próximos passos. Letícia já havia preparado uma estratégia legal abrangente. Mãe, amanhã vamos protocolar o pedido de divórcio com separação total de bens. Também vamos apresentar queixa na delegacia pelos crimes financeiros. Com as provas que temos, podemos proteger completamente seu patrimônio. E quanto à empresa? Perguntei. A empresa está comprometida, explicou Marcos. Com os desvios de verba comprovados, papai pode ser preso. Podemos solicitar a intervenção judicial para proteger os bens e garantir que os credores não sejam prejudicados. Isso significa que ele pode ir para a cadeia? Sim, mãe. Os crimes que ele cometeu têm penas que variam de 2 a 8 anos de prisão, dependendo da interpretação do juiz. A realidade começou a me atingir. Em 48 horas, eu havia passado de esposa dedicada de 35 anos para uma mulher divorcianda, com o ex-marido potencialmente enfrentando prisão e uma situação financeira completamente incerta. Mas, estranhamente, também senti uma sensação de alívio. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, eu sabia exatamente onde estava parada. Não havia mais mentiras, não havia mais intuições confusas sobre comportamentos estranhos. A verdade, por mais dolorosa que fosse, me dava uma base sólida para reconstruir minha vida. Mãe, disse Letícia, sei que isso é muito para processar, mas quero que você saiba que vamos proteger você. Financeiramente, emocionalmente, legalmente. Você não está sozinha. E quanto à reputação na cidade? Todos vão saber que Roberto me traiu, que nossa família desmoronou. Mãe, disse Marcos, a reputação arruinada é a dele, não a sua. Você foi uma esposa exemplar por 35 anos. Foi ele quem escolheu destruir nossa família. A comunidade respeitará sua dignidade. Na manhã seguinte, às 8 horas em ponto, estava no escritório de advocacia de Letícia. Minha filha havia trabalhado a madrugada inteira, preparando a documentação para o processo de divórcio mais complexo de sua carreira. Mãe, vamos começar pelo divórcio litigioso com separação total de bens, explicou Letícia, mostrando os documentos. Dado que Roberto cometeu crimes financeiros comprovados, temos base legal para requerer que você fique com a maior parte do patrimônio conjugal. Isso é justo? Mesmo depois de 35 anos juntos? Mãe, durante esses 35 anos você contribuiu não apenas com trabalho doméstico, mas abriu mão de sua carreira como professora para apoiar os negócios dele. Além disso, ele desviou quase R$400 mil do patrimônio conjugal. Você tem direito à reparação. Passamos a manhã inteira organizando a documentação. O patrimônio do casal era considerável. A casa avaliada em R$850 mil, 30% da empresa avaliada em aproximadamente R$840 mil, a conta poupança com R$340 mil, 2 carros totalizando R$180 mil e diversos investimentos menores. O patrimônio total é de aproximadamente R$2,2 milhões, calculou Letícia. Considerando que Roberto desviou R$380 mil, ele deve reparação à sociedade conjugal. Vamos requerer que você fique com 70% dos bens remanescentes. Às 10 horas, fomos à Delegacia de Polícia Civil para registrar a queixa criminal. O delegado, Dr. Henrique Santos, ficou impressionado com a quantidade de evidências que havíamos reunido. Senhora Mourão, raramente vemos casos de apropriação indébita tão bem documentados, disse ele, analisando os extratos bancários. Com essas provas, o Ministério Público certamente oferecerá denúncia. Quais são as consequências possíveis para meu ex-marido? Perguntei. Os crimes configuram estelionato e apropriação indébita. A pena pode variar de 2 a 8 anos de reclusão, além da obrigação de ressarcir integralmente os valores desviados com correção monetária e juros. Quando saímos da delegacia, meu celular não parava de tocar.
Roberto havia tentado ligar 23 vezes durante a manhã. Também havia várias mensagens desesperadas. Teresa, por favor, não faça isso comigo. Podemos resolver tudo em família. Mãe, não atenda, aconselhou Letícia. A partir de agora, toda a comunicação deve ser feita através de advogados. Durante o almoço, recebemos uma ligação inesperada. Era o contador da empresa de Roberto, Sr. Antônio Ferreira, que trabalhava com ele há mais de 15 anos. Dona Teresa, preciso falar urgentemente com a senhora. Descobri irregularidades graves nos livros da empresa. O Sr. Roberto me pediu para falsificar alguns documentos para esconder os desvios. Marcamos um encontro para a tarde. Sr. Antônio estava visivelmente nervoso quando chegou ao escritório de Letícia. Dona Teresa, trabalhei com seu marido durante 15 anos. Sempre o respeitei, mas nos últimos 3 anos ele me pressionou a fazer coisas que eu sabia serem incorretas, explicou o contador. Que tipo de coisas? Perguntou Letícia. Criação de empresas fantasmas, falsificação de contratos de consultoria, movimentação de dinheiro para contas pessoais. Eu tentei resistir, mas ele me ameaçou de demissão. Tenho família para sustentar. Sr. Antônio trouxe documentos ainda mais comprometedores. Os desvios não eram de R$380 mil como havíamos calculado inicialmente. Eram de aproximadamente R$520 mil ao longo de 4 anos. Isso muda completamente o cenário, disse Letícia. Com essa quantia, Roberto pode pegar de 3 a 12 anos de prisão. E a empresa pode sobreviver a esse escândalo? Perguntei. Será difícil, admitiu o Sr. Antônio. Vários clientes importantes já estão questionando sobre os rumores que circulam na cidade. A reputação comercial de Roberto está destruída. Durante a tarde, as consequências do escândalo começaram a se materializar. O gerente do banco ligou informando que havia bloqueado todas as contas empresariais por determinação judicial. 3 clientes importantes da empresa cancelaram contratos. O síndico do prédio comercial onde ficava o escritório de Roberto ligou dizendo que outros inquilinos estavam preocupados com a reputação do edifício. É incrível como rapidamente tudo desmorona quando a verdade vem à tona, comentei com Letícia. Papai construiu sua reputação ao longo de décadas, mas a desonestidade a destruiu em questão de horas, respondeu ela. No final da tarde, recebemos uma ligação do advogado de Roberto, Dr. Carlos Mendes. Ele queria marcar uma reunião para discutir um acordo extrajudicial. Minha cliente não tem interesse em acordos, respondeu Letícia friamente. Seu cliente cometeu crimes graves. O processo criminal seguirá seu curso normal. Mas certamente podemos discutir a questão patrimonial. Dr. Carlos, minha cliente foi vítima de apropriação indébita de mais de R$500 mil. Qualquer acordo deve começar com a devolução integral desses valores, corrigidos monetariamente, além de uma reparação por danos morais. Quando chegamos em casa à noite, encontramos Roberto sentado no carro em frente ao portão. Letícia imediatamente ligou para a polícia. Mãe, ele está violando a medida protetiva que solicitamos, disse ela. Que medida protetiva? Solicitei hoje de manhã, considerando que ele pode representar risco para sua segurança física e psicológica. Homens que perdem o controle financeiro e emocional podem se tornar violentos. A polícia chegou em 15 minutos e escoltou Roberto para longe da nossa residência. Ele foi notificado oficialmente de que não poderia se aproximar de mim ou da casa. Amanhã ele será intimado formalmente sobre o processo criminal, informou o policial. A senhora fez certo em solicitar proteção. Naquela noite, sozinha em casa pela primeira vez em 35 anos, senti uma mistura estranha de medo e liberdade. Medo do futuro incerto, mas liberdade da mentira que havia dominado minha vida durante os últimos 3 anos, sem eu saber. Uma semana depois do confronto, quando eu começava a me acostumar com a nova rotina de reuniões com advogados e procedimentos legais, recebemos uma ligação que mudaria completamente o rumo da situação. Era Amanda, e ela estava desesperada. Teresa, por favor, preciso falar com você. Descobri algo sobre Roberto que você precisa saber. Contra o conselho de Letícia, concordei em me encontrar com Amanda em um café neutro no centro da cidade. Ela chegou visivelmente abalada, com olheiras profundas e aparência descuidada. Teresa, Roberto me procurou ontem à noite. Ele está desesperado com os processos e ele me pediu para mentir no tribunal.
Como assim? Ele quer que eu diga que o dinheiro foi um empréstimo, que eu vou devolver tudo. Ofereceu-me pagar 100 mil reais para eu corroborar essa versão. Senti o sangue ferver. Mesmo enfrentando processos criminais, Roberto ainda tentava manipular a situação através de mais mentiras e suborno. E o que você respondeu? Disse que precisava pensar. Mas, Teresa, há algo mais. Algo que descobri sobre Roberto que nem você, nem eu sabíamos. Amanda hesitou, claramente lutando para encontrar as palavras certas. Ele tem outras mulheres. Não é só eu. Descobri por acaso no celular dele que há pelo menos mais 2 mulheres com quem ele mantém relacionamentos. O mundo pareceu girar ao meu redor novamente. Outras mulheres? Uma em Curitiba, outra em Maringá. Pelos mensagens que vi, parecem relacionamentos de longo prazo, não apenas encontros casuais. Amanda, você tem certeza disso? Tenho fotos das conversas. Roberto esqueceu o celular na minha casa e eu vi as mensagens. Teresa, ele não é apenas um homem que teve uma fraqueza. Ele é um manipulador serial. Amanda me mostrou as fotos que havia tirado do celular de Roberto. As conversas eram inequívocas. Roberto mantinha relacionamentos amorosos com pelo menos mais 2 mulheres, usando as mesmas táticas que havia usado conosco. Prometia deixar a esposa, falava sobre um futuro juntos, enviava dinheiro regularmente. Meu Deus, murmurei, olhando as evidências. Durante quantos anos ele fez isso? Pelos dates das mensagens, pelo menos 5 anos. Talvez mais. Liguei imediatamente para Letícia e Marcos, pedindo para se juntarem a nós no café. Quando eles chegaram e viram as novas evidências, ficaram em estado de choque. Mãe, isso significa que papai não apenas desviou 520 mil reais da empresa, disse Marcos, fazendo cálculos rápidos. Se ele mantinha 3 mulheres simultaneamente, o desvio pode passar de 1 milhão de reais. Vamos precisar investigar essas outras contas, disse Letícia. Amanda, você colaboraria com a investigação fornecendo essas evidências? Sim, mas com uma condição. Quero imunidade nos processos criminais. Percebo agora que fui vítima de Roberto tanto quanto vocês. Passamos o resto da tarde planejando a nova estratégia. Com as evidências das outras mulheres, o caso ganhou uma dimensão muito maior. Não estávamos mais lidando com um caso simples de adultério e desvio de verba. Estávamos descobrindo uma rede complexa de fraudes que se estendia por vários anos e múltiplas vítimas. Mãe, disse Letícia, vamos precisar entrar em contato com essas outras mulheres. Elas podem ser vítimas tanto quanto você, e suas evidências podem ser cruciais para o processo. Ligamos para Carla, a mulher de Curitiba. Quando expliquei quem era e o motivo da ligação, ela ficou em silêncio por vários minutos. Eu sabia que havia algo errado, disse ela finalmente. Roberto sempre tinha desculpas para não me apresentar à família dele. Dizia que a esposa era doente mental e que uma separação seria traumática demais. Por quanto tempo vocês se relacionaram? 4 anos. Ele me ajudava financeiramente, disse que queria que eu voltasse a estudar. Paguei uma faculdade de administração inteira com o dinheiro que ele me dava. A história se repetia. Roberto havia criado narrativas convincentes para cada uma de suas vítimas, sempre se apresentando como um homem infeliz no casamento, mas impedido de se separar por circunstâncias específicas para cada situação. Conseguimos contato também com Patrícia, de Maringá. Sua história era similar. 2 anos de relacionamento, promessas de casamento, ajuda financeira regular. Roberto havia pagado a entrada de um apartamento para ela no valor de 85 mil reais. Isso é um padrão comportamental, explicou Letícia. Roberto é o que psicólogos chamam de manipulador patológico. Ele não teve simplesmente casos extraconjugais. Ele sistematicamente seduzia mulheres vulneráveis, criava dependência emocional e financeira, e as mantinha amarradas através de promessas falsas. No final da semana, havíamos reunido evidências de que Roberto havia desviado aproximadamente 1,3 milhão de reais da empresa durante 5 anos para manter 4 relacionamentos simultâneos. O patrimônio que eu acreditava ter construído junto com ele havia sido sistematicamente saqueado para financiar uma vida de mentiras múltiplas. A boa notícia, disse Letícia, é que com essas evidências você tem direito não apenas à divisão patrimonial, mas à reparação integral de todos os valores desviados. E qual seria o valor total? Considerando correção monetária e juros, Roberto te deve aproximadamente 1,7 milhão de reais.
Além disso, você tem direito à maior parte dos bens remanescentes do casal. Pela primeira vez desde a descoberta da traição, senti que havia uma possibilidade real de justiça. Roberto não apenas perderia a liberdade pelos crimes cometidos, mas também seria obrigado a reparar financeiramente todas as suas vítimas. Mãe, disse Marcos, papai construiu um castelo de mentiras que está desabando completamente. A empresa está falida. A reputação está destruída. Ele vai responder criminalmente e ainda deve uma fortuna em reparações. É o que ele merece, respondi, sentindo uma determinação crescente. Ele destruiu não apenas a nossa família, mas a vida de pelo menos 4 mulheres. É hora de ele pagar por todos os seus crimes. 3 meses depois, eu estava no tribunal aguardando a sentença final do processo. O caso havia ganhado repercussão em toda a região, sendo considerado um dos maiores esquemas de fraude conjugal já descobertos em Londrina. Roberto, visivelmente envelhecido e abatido, estava no banco dos réus, acompanhado de seu advogado. As últimas semanas haviam sido devastadoras para ele. A empresa havia declarado falência. Sua reputação na cidade estava completamente destruída e ele enfrentava múltiplos processos criminais. O juiz, Dr. Fernando Almeida, começou a ler a sentença. Roberto Mourão, você é considerado culpado pelos crimes de estelionato, apropriação indébita e formação de esquema fraudulento. A pena aplicada é de 6 anos de reclusão em regime semiaberto. Senti um alívio profundo. Justiça estava sendo feita. Quanto à reparação civil, continuou o juiz, o réu fica obrigado a pagar à vítima, senhora Teresa Mourão, o valor total de 1,8 milhão de reais, correspondente aos valores desviados, com correção monetária, juros e danos morais. Além disso, acrescentou, a divisão dos bens remanescentes do casal será de 80% para a vítima e 20% para o réu, considerando a gravidade dos crimes cometidos. Quando saí do tribunal, encontrei Letícia e Marcos me esperando com sorrisos radiantes. Mãe, você conseguiu! Disse Marcos me abraçando forte. Justiça foi feita. Não apenas conseguiu, acrescentou Letícia. Você se tornou um exemplo para outras mulheres que passam por situações similares. Sua coragem de enfrentar a verdade e lutar pelos seus direitos inspirou muita gente. Nos meses seguintes, minha vida mudou completamente. Com os recursos da reparação judicial, pude voltar a estudar e retomar minha carreira como professora. Abri uma consultoria educacional e comecei a dar palestras sobre empoderamento feminino e independência financeira. Amanda, que havia colaborado com a investigação, conseguiu um acordo judicial e evitou a prisão. Ela está criando o filho de Roberto com dificuldades, mas pelo menos não está mais envolvida em esquemas fraudulentos. As outras mulheres, Carla e Patrícia, também conseguiram reparações parciais através dos processos movidos contra Roberto. Todas nós nos tornamos, ironicamente, uma rede de apoio mútuo, unidas pela experiência comum de ter sido enganadas pelo mesmo homem. Roberto cumpre sua pena em regime semiaberto, trabalhando durante o dia para pagar as reparações devidas. Segundo me contaram, ele perdeu completamente o prestígio social e vive de forma muito modesta, uma realidade bem diferente da vida luxuosa que mantinha às custas das fraudes. Hoje, aos 64 anos, posso dizer que descobrir a traição de Roberto foi paradoxalmente uma das melhores coisas que me aconteceu. Depois de décadas sendo dependente emocionalmente e financeiramente de um homem desonesto, aprendi a valorizar minha própria força e capacidade. Minha relação com Letícia e Marcos se fortaleceu enormemente. Eles me respeitam não apenas como mãe, mas como uma mulher que teve coragem de lutar pela própria dignidade em circunstâncias adversas. Comprei uma casa menor, mas que é inteiramente minha. Viajo quando tenho vontade, estudo o que me interessa, cultivo amizades verdadeiras. Pela primeira vez em décadas, durmo todas as noites com a consciência tranquila, sabendo que não há mentiras ou segredos escondidos ao meu redor. Às vezes, pessoas me perguntam se não sinto raiva de Roberto. A verdade é que sinto pena dele. Ele passou anos construindo uma teia de mentiras tão complexa que acabou se perdendo nela. Destruiu não apenas a própria vida, mas a de várias outras pessoas. Eu, por outro lado, emergi dessa experiência mais forte, mais sábia e mais independente do que jamais imaginei ser possível. Descobri que a verdade
por mais dolorosa que seja inicialmente, sempre liberta. Para vocês que acompanharam minha história até aqui, quero deixar uma mensagem. Nunca aceitem ser diminuídas ou enganadas. Confiem em sua intuição, lutem pelos seus direitos e lembrem-se de que vocês são mais fortes do que imaginam. Se esta história tocou vocês de alguma forma, por favor, deixem seu like no vídeo, se inscrevam no canal para não perder outras histórias inspiradoras e comentem de onde estão assistindo e que horas são aí. Vocês não sabem como seus comentários me motivam a continuar compartilhando experiências que podem ajudar outras pessoas. Lembrem-se, a dignidade não tem preço e a verdade sempre prevalece. Um forte abraço de uma mulher que aprendeu a valorizar a própria força.